programa 30 Minutos está no ar hoje trazendo a participação do vereador, do professor, do doutor e do nosso amigo, doutor Otacílio. Muito obrigado pela sua presença. É importante aqui a sua participação para mostrar o que o senhor vai poder fazer nesses 15 dias na Câmara Municipal que o senhor está assumindo a vaga do vereador Ubiratã Figueiredo. Boa tarde, professor. Boa tarde, Walter. Quero inicialmente registrar minha satisfação de estar aqui no seu programa para tentar mostrar para a população de São Caetano que, mesmo com pouco tempo de mandato, é possível fazer alguma coisa. Então, nós estamos aí trabalhando, lutando e como forma de buscar fazer o melhor para a cidade de São Caetano do Sul. O senhor assumiu agora na segunda-feira, na terça-feira, né? E fica 2 sessões. Então, teve a de ontem mais a sessão da próxima semana. Perfeito, exato. E logo na primeira sessão, o senhor já teve um tremendo de um pepino para poder descascar. Foi a questão das contas do prefeito José Aurico Júnior. Walter, eu não sabia desse pepino. Realmente eu fiquei surpreso porque, para não dizer que eu tomei conhecimento no momento do início da sessão, eu passei no gabinete e o assessor me passou o material e eu tive a oportunidade de ver que estava na pauta a prestação de conta do atual governo. Eu fiz uma leitura detidamente e verifiquei realmente que seria uma tarefa muito árdua, seria um trabalho muito difícil me desvencilhar dentro da minha conduta de vereador, levando em conta a proporção da composição da Câmara. Todavia, nós fizemos ali, eu acho que poderia ser feito, não é? Mantendo a posição ali, que eu não vou falar efetiva de uma oposição, mas mantendo uma posição de zelo a benefício da cidade de São Caetano do Sul. O ponto principal que pegava na questão das contas do Aurico era o parecer do Ministério Público. Exato. O que ele apontava, professor? Ele apontava algumas irregularidades, dentre elas o pagamento a maior de funcionários da Prefeitura, fazendo exceção apenas a um funcionário do poder público que realmente recebia além do teto, mas esse recebimento estava autorizado mediante sentença judicial. Era um processo trabalhista, tá certo? E outras situações onde ele detectou lá a não destinação do percentual da Constituição em algumas áreas. Mas o parecer do Ministério Público foi muito enfático, ele deixando inclusive claro que ele seria desfavorável à aprovação. Tudo bem. Deixa eu lembrar um pouquinho aqui da formação do professor Otacílio. Então, Otacílio Pedro de Macedo, ele é advogado militante desde 1982, licenciado em Pedagogia, mestre em Direito Civil pela PUC, doutor em Direito Civil pela PUC, pós-graduado em Metodologia do Ensino Científico pela Fundação Santo André, professor concursado da USC em Direito Civil, Introdução à Ciência do Direito em Instituições de Direito Público e Privado. E agora, como suplente, assumiu pelo PR. O senhor teve na eleição passada 430 votos? 447 votos. Já queria tomar 17 votos do senhor, tá vendo? E a gente sabe o quanto é difícil colocar 417 pessoas, exatamente, uma atrás da outra. Exatamente. Tinha até um caso mais específico para contar da sua votação, né? O senhor teve voto meio a meio pela cidade. Então, o senhor não tem vai falar assim, não, meus votos são dos alunos da USP, meus votos, na verdade, o senhor está na cidade inteira. Na verdade, Walter, eu não sei até onde isso é bom ou ruim, mas a verdade é que, em termos proporcionais, a cidade inteira votou em mim. Ainda que, é claro, com o número de votos não suficiente à minha eleição, mas para você ter ideia, eu tive numa zona eleitoral 223 votos e na outra zona 221 votos. Isso quer dizer que a cidade inteira votou em mim. Mas isso aqui pode ser até uma questão de semântica de palavra.
até parece que seja, mas é uma realidade. É claro que isso, do outro lado, demonstra que eu não tenho lá um reduto próprio, um reduto exclusivo, não é, para a consecução de uma eleição de forma mais pontual, mais determinada. Todavia, não deixa de ser também um indicador de que eu sou conhecido na cidade. Bem, o senhor também já teve outras participações aí, como superintendente da Fundação Santo André, secretário da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Fundação, primeiro secretário do Colégio Eduardo Gomes, presidente do Conselho de Carcerários do órgão do Tribunal de Justiça de São Paulo, gestor do curso de Direito da USCS, examinador de exames da OAB de São Paulo, professor de Direito Civil e Direito Processual da Universidade do Grande ABC, professor concursado da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Bem, para quem é professor e para quem é advogado, qual que é o menina dos olhos? Ou o senhor vai dizer para mim que gosta dos dois iguais? Ô, Walter, eu sou egresso do estado de Pernambuco e desde a minha infância eu me defini em ser advogado. Tive a oportunidade de prestar alguns concursos públicos, mas nunca o fiz, por entender que era um concurso muito difícil, mas não por isso. Eu queria ser advogado. Você prestou concurso público? Eu prestei apenas um concurso público. Mas na USCS não é... sim. Não, para o magistério prestei. Faculdade de Direito também. Prestei a Faculdade de Direito de São Bernardo, tá certo? Lá concorri com 3 candidatos, pessoas, inclusive, evidente, mais inteligentes do que eu, mas que estavam na faculdade, não é? Mas fui aprovado no concurso, mas não tomei posse em razão de que, dentro das exigências do edital, estavam lá contempladas algumas... não vou dizer privilégios, mas situações para quem já estava na própria faculdade. Na própria faculdade, perfeito. Mas o meu desejo foi e é até hoje de ser advogado. Como advogado, eu tenho uma atuação muito acentuada no Tribunal do Júri, aqui de São Caetano, e também de outras cidades. Então, tenho uma atividade paralela no magistério, porque está intimamente ligado. Não é? Mas se hoje você me perguntar se eu tivesse de optar pela advocacia ou pelo magistério, eu acho que eu optaria pela advocacia. E, logicamente, no dia a dia da advocacia, o que vai se mudando, até com a possibilidade, agora que a gente vê, dos tais robôs advogarem na história. Como o senhor vê essa questão? Porque a pessoa fala, não, estão exagerando, porque, na verdade, o robô ele não vai dar a sentença, o robô não vai dar o parecer, o robô não vai fazer a peça, mas a ideia, a priori, começa assim, né? Porque hoje ele está analisando já os riscos de um lado, de outro, e o que ele acha que vai acontecer no final, não é bem assim? Walter, eu peço vênia aqui aos meus colegas advogados, mas para mim está muito claro de que a profissão do advogado está limitada aí a poucos dias futuros. Hoje você vê o próprio Estado mantendo serviços de advocacia gratuitos, a Defensoria Pública, o próprio convênio com a OAB, apesar de ser remunerado, mas não é uma remuneração compensadora ante a qualidade do profissional. Isso para não falar das associações. É mais para os iniciantes, né? É mais para os iniciantes. Agora, não deixa de ser também um trabalho que, às vezes, você atende lá um beneficiário e termina vindo outras pessoas conhecidas, se é uma ação onde você obteve um sucesso, você termina, olha, eu conheço um advogado, etc, etc. Mas eu tenho por certo, e muitas vezes eu olho meus alunos e fico pensando, qual será o destino desse alunado? Porque a atividade do advogado realmente está projetada aí com sucesso dentro de
um espaço de tempo muito curto. Talvez surja aí uma nova modalidade da advocacia, como há em outros países desenvolvidos, que não ficam preocupados com essas causas pequenas. E talvez seja justamente esse o mote do Estado, arrumar para essas causas pequenas uma forma de solucionar o conflito. Hoje você tem aí esses departamentos, os Sejuscs e outros serviços que praticamente se dispensa a presença do advogado. Nós tivemos aqui a participação do professor Rodrigo Gago, que é o reitor, né, da Faculdade de Direito de São Bernardo, e eu perguntava a ele, mestre, qual que é o foco da Faculdade de Direito de São Bernardo? Preparar o aluno para ser advogado ou para ele passar no exame da OAB? O senhor, como professor hoje, o que o senhor acha que a faculdade está fazendo? Preparando o aluno para ser advogado ou preparando ele para fazer o exame da OAB? Lamentavelmente, a preocupação das faculdades de direito hoje é preparar o aluno para o sucesso no exame da OAB. Eu, particularmente, entendo que esse não é o melhor caminho e essa não é a melhor proposta das faculdades. Eu acho que o aluno deve receber o ensino científico do direito. Ele deve aprender o direito, tá certo? E isso não ficar somente limitado a uma preparação para o exame de ordem, como ocorre aí nesses exames pré-vestibulares. E pelo jeito não está preparando direito, né? Porque 90% dos alunos acabam sendo reprovados. Eu sempre tive uma dúvida, por que esse índice de reprovação tão alto? Levando em conta que a matéria ou o conteúdo dos exames é justamente aquele que é ministrado nas nossas universidades. Então, por que eu ministro um conteúdo aqui, o aluno vai se submeter a um exame, a uma prova desse mesmo conteúdo e não tem um aproveitamento satisfatório? Ou então existe um viés nesse exame de ordem, porque não dá muito para entender. Eu nunca soube efetivamente qual é a razão desse índice altíssimo de reprovação nos exames da OAB. Tá. Mas se tem uma parte, né, entre 5% e 10% que estão passando, é porque não é impossível passar. Não. Então, não é que está fazendo um exame para não passar. Eu acho que até é um exame duro e tudo mais, mas não é impossível. Não. Eu lembro, passei no primeiro exame e não era um aluno totalmente exemplar. Eu ia em todas as aulas, assistia as aulas, mas não tinha tempo para estudar no final de semana, né, trabalhava, mas consegui passar no primeiro exame. Ainda até brinco, né? Tá certo que eu fui aluno do Dr. Russo também, que fiz estágio com ele lá 1 ano para ajudar bastante nessa questão do exame. Mas não é impossível. Então, depende também bastante do aluno querer, né, se dedicar ou estudar. Perfeito. Né? Walter, eu tive uma satisfação há 2 semanas atrás muito grande em estar fazendo uma audiência no fórum aqui de São Caetano e ter do outro lado um promotor público que foi meu aluno aqui de São Caetano. Então, eu saí de lá com uma satisfação muito grande. Aliás, eu costumo dizer para os meus alunos que a questão de uma boa formação não depende só de uma boa escola. É evidente que uma boa escola proporciona melhores condições à formação do aluno, mas depende muito do aluno. Depende muito do aluno. Nós estamos entrevistando o professor Dr. Otacílio, que é advogado, professor universitário e que é suplente de vereador em São Caetano do Sul e assumiu a vaga agora na última terça-feira na saída do vereador Ubiratã Figueiredo. O professor Otacílio fica até a próxima terça-feira e está contando um pouquinho aqui do seu trabalho, da sua vida, do seu histórico para você, nosso telespectador da TV Grande ABC e da NGT. Fica aí, nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já já com mais informações. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Estevam no programa
Viaje Mais. Com a Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Acessou como chegou o sorriso. Juliana Flores. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Sejam bem-vindos ao Balneário do Chopp. Venha fazer sua festa com a gente. Eventos em geral, casamentos, aniversários, confraternizações, congressos esportivos e buffets. Conforto e melhor custo-benefício. Emprestamos a chopeira elétrica, oferecendo o chopp de qualidade. Plantão de atendimento dentro do Clube da Mercedes. Rua Brejaúva 337, Piraporinha, Diadema. Ligue 4071-3355 ou 97643-5494. Balneário do Chopp, levando o melhor chopp para você. O programa 30 Minutos hoje traz o professor Otacílio, que assumiu a vaga de vereador na Câmara de São Caetano. Também, além do canal 3 da NET aqui, né, pela TV Grande ABC e a NGT, nosso programa é exibido também pela tvgrandeabc.com e pelo Face da TV Grande ABC. Temos algumas colegas aqui, amigos, colegas da OAB. Tereza Marano dizendo, parabéns, professor Otacílio, ontem o senhor colocou toda a Câmara no chinelo. Reinaldo Garcia, falando em futuro da advocacia, o que o doutor pensa sobre atuação em consultoria? Veja, eu entendo que é uma saída viável, é também um campo promissor, próspero, e que dá uma dimensão maior, além do exercício da advocacia em si. Porque, Walter, você sabe que o curso de Direito é um curso que proporciona, e eu faço aqui, talvez não sei se com tanta precisão, uma comparação com a atividade do jornalista. O curso de Direito abre um grande horizonte para a atuação em diversas áreas. A consultoria, eu acho que para o indivíduo, para a pessoa formada em Direito, ele até tem maiores e melhores condições de desempenhar um trabalho em função da elasticidade ou de conteúdos assim bem ecléticos oferecidos na grade curricular do Direito. Então, eu entendo realmente que estaria em bom lugar a atividade aliado aí à formação do curso de Direito. Muito bem. Olha, o senhor também prestigiado aqui pela nossa conselheira estadual da OAB, doutora Rose Molitor, Wilson Caboclo. Vamos passando aqui as informações e eu vi um pouco mais ainda dessa sua participação na Câmara nesses dias. O senhor estava me falando que tem já um projeto definido sobre a questão dos cemitérios. Vamos explicar para os nossos telespectadores o que o senhor está pensando? Walter, eu conheço de perto a situação dos 3 cemitérios de São Caetano do Sul. Aliás, não somente por ter, em razão de fatos entre familiares, mas eu tive essa preocupação imaginando já numa possível apresentação de um projeto. E verifiquei que os 3 cemitérios, as 3 necrópolis de São Caetano do Sul estão efetivamente saturadas. Se você for aqui no cemitério da Cerâmica, é uma questão, às vezes, que até abala um pouco a dignidade do ser humano ser sepultado numa daquelas caixinhas, onde no máximo comporta a colocação de uma foto ali e um nome, não é? Então, os cemitérios aqui de São Caetano estão saturados. Eu imagino apresentar um projeto, e já está minutado esse projeto, no sentido de que
de alguma forma, ou de algum modelo, seja um cemitério público, um cemitério privado, ou então um trabalho em parceria, que o município possa ter um cemitério vertical com exclusividade. Não um cemitério misto, onde há na horizontal e na vertical. A exemplo do cemitério que nós temos aqui em Santo André, na Guido Aliberti. Então, a minha intenção é de apresentar esse projeto e eu espero sensibilizar os meus colegas vereadores pela importância e, acima de tudo, pela utilidade que terá essa instituição, esse serviço, que, na verdade, é um serviço para o município, que trará tranquilidade nesse sentido, porque hoje, enterrar uma pessoa em São Caetano já é um problema muito sério. Nós sabemos que o vereador não pode fazer nenhum projeto que venha a ocorrer em gastos para o executivo. Essa ideia não vai entrar na inconstitucionalidade por ter que fazer a edificação de um prédio? Talvez seja uma indicação, né, ou não? Walter, a questão da inconstitucionalidade, nós sabemos que é muito relativa. A inconstitucionalidade está sempre diretamente ligada a uma situação de governo. Tá certo? Então, eu fico imaginando, não colocando em dúvida, mas a gente vê tantos projetos na Câmara com pareceres de inconstitucionalidade. Não sei se efetivamente essa análise é à luz de um direito ou à luz de uma outra situação, tá certo? Mas eu espero que na apreciação desse projeto, esse aspecto seja relegado a um segundo momento e que os meus colegas vereadores atentem para a importância. Até porque não vai muito tempo adiante e esse problema vai vir à tona. Muito bem. Doutor, no dia a dia hoje do Brasil se fala muito sobre a questão da democracia, do que houve com os militares, se houve golpe. Qual que é o seu pensamento sobre a questão da democracia, da vivência do Brasil, do que o senhor teve e do que o senhor vê no mundo? No mundo, qual que é a democracia que o senhor acha que seria boa para o Brasil? Walter, eu conheço política, ou eu faço política desde os anos 1963, do governo de Jânio Quadros. Eu ainda estava em Pernambuco. Eu tinha um pensamento, não sei se bem definido, de uma posição mais para um centro à esquerda, etc., etc. Depois eu saí da USCS e fui para a Fundação Santo André, uma instituição onde há um misto de pensamentos políticos os mais diversos. Eu entendo o seguinte: o melhor modelo hoje para o mundo é o modelo democrático. Eu acho que é o povo quem tem que vir e dizer aquilo da necessidade dele. Sair um pouco dessa detenção de poder absoluto desse ou daquele governador. E digo mais, não estou aqui me referindo à cor partidária. Eu estou me referindo ao governo democrático, onde haja a participação do povo. Até porque é o povo que vai ser beneficiado e é o povo que movimenta a máquina. A máquina não é movimentada pelo seu governo. Sem que haja a participação do povo, eu diria até, não haverá governo. Sem o povo não há governo. Até porque o governo vai governar quem? Então o modelo democrático é o melhor. Seja no Brasil, seja em outros países, e nós temos aí a amostra de outros países democráticos que vão muito bem. O senhor acha que precisa de partido para ser candidato? Acho que não. Acho que não precisa de partido para ser candidato. Principalmente dentro dessa temática nova de partidos. Com todo respeito aqui, o Walter, não sei se todos os candidatos teriam de passar por um partido para poder ser candidato. Não vejo tanta importância, senão de trabalhar, de dirigir ali ou direcionar a formação do candidato, mas
para mim está claro que necessariamente o candidato não necessita de partido. Até porque as regras das eleições não são definidas pelos partidos. As regras das eleições são definidas pela lei. E o partido não faz lei. Muito pelo contrário, se submete ou não a essas leis. Bem, o presidente Jair Bolsonaro esteve nos Estados Unidos e teve uma pérola dele mais ainda para botar fogo nessa questão da nossa democracia, dizendo que as eleições foram fraudadas na última eleição que ele foi eleito presidente, que ele teria já ganho a eleição de verdade no primeiro turno e não no segundo turno. O senhor acredita nas urnas eletrônicas piamente, doutor? Acredito, com uma observação. Ela não funciona sozinha. O robô não trabalha sozinho. Ele poderá até, a partir de um certo momento, caminhar sozinho. Mas sem que haja a mão do ser humano dando o start para ele funcionar, ele não sai do lugar. Mas eu acredito. Até porque negar a exatidão, a veracidade, a importância da urna seria também negar uma ciência. Certo. Eu acredito, mas também acho que é suscetível de equívocos. Muito bem. Nós entrevistamos hoje, então, o professor Otacílio, que é advogado, mestre em Direito, professor universitário e assumiu uma vaga de vereador pelo PR de São Caetano do Sul. Estamos no ano de eleição 2020. Fique esperto aí, vai analisando. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui na TV Grande ABC. Ok, Walter, eu que fico agradecido a você e quero dizer que eu estarei sempre disposto aqui a vir ao seu programa falar alguma coisa do município. Aliás, por oportuno, eu quero dizer que eu moro em São Caetano há exatamente 51 anos. Se eu não sou um sul-são-caetanense, nascido, mas sou adotado aqui, ou fui recebido pelo povo há exatos 51 anos atrás. Eu fico grato a você e estou à sua disposição. Obrigado pela sua companhia. Fique aqui na nossa programação da TV Grande ABC e da rede NGT. Até mais.